Será que tu usa o dinheiro como tu quer ou é manipulado por coisas que tu nem percebe? Sou Natália Arzoni e nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro, Previsivelmente Irracional, para tu entender como tu decide hoje e como é que tu pode decidir melhor. Já te pegou gastando dinheiro de uma forma totalmente sem lógica e depois ficou pensando por que eu fiz isso? Pois é, a gente acha que é lógico, a gente acha que é racional, mas na prática as coisas não são bem assim. No vídeo de hoje eu vou te resumir alguns pontos desse livro, Previsivelmente Racional, de Dan Ariely, que é um cara que estuda economia comportamental, que é a área que estuda por que a gente faz tanta besteira com o nosso dinheiro. Esse é um livro muito legal e um pouco assustador, porque a gente descobre que o nosso cérebro é manipulado por muitas coisas. A gente acha que decide conforme o que a gente quer, mas na prática as nossas decisões são muitas vezes irracionais, mas de formas previsíveis, por isso o título do livro. Mas vamos lá, vou falar sobre 4 pontos desse livro que eu achei mais interessante. O primeiro, chamariz ou o poder do comparativo. Já no começo do livro Previsivelmente Irracional, o autor fala que a gente não toma decisões de forma isolada, a gente sempre faz uma comparação. Então, se alguém quer vender uma coisa, basta que ele coloque essa coisa para vender junto com outras que vão tornar essa mais atrativa, mais perfeita. Ele mostra vários exemplos bem interessantes no livro, mas eu vou te explicar aqui um sobre a assinatura do jornal. Ele pediu para várias pessoas decidirem qual a assinatura que eles escolheriam. A primeira era só digital por $59. A segunda era só impressa por 125. E a terceira era impressa mais digital por 125. Como tu pode imaginar, ninguém escolheu a só impressa. Ela, na verdade, era o chamariz. Ela existia ali para tornar a opção impressa mais digital mais interessante. A mais próxima dela ficava mais interessante porque ela existia. E conforme era de se esperar, a maioria das pessoas escolheu essa opção de pegar o digital mais impresso por 125. Mas daí ele resolveu fazer um outro teste. Como ninguém tinha escolhido a versão só impressa, ele resolveu tirar essa para ver se a decisão se mantinha. Então agora as opções eram ou a só digital por 59 ou a digital mais impressa por 125. Era para dar no mesmo, né? Ninguém tinha escolhido a só impressa. Se tu tira essa, dá no mesmo, certo? Errado. Como agora a gente tinha duas opções mais diferentes, não fica tão clara essa comparação e daí as pessoas usaram mais o racional e acabaram decidindo mais pela versão só digital. A gente nunca olha as coisas sozinhas, a gente sempre vai fazer uma comparação com alguma outra coisa. Um outro exemplo, entradas com preço alto fazem um restaurante vender mais, fazem as pessoas gastarem mais no restaurante, mesmo que elas não comprem as entradas caras. Aquela entrada cara é a chamariz, a que torna a segunda mais cara mais interessante. Então, se um restaurante quer vender um determinado prato caro, é só ele criar um prato mais caro ainda para ser o chamariz e tornar esse mais interessante. E tu achando que tinha decidido o prato porque era o que tu queria comer, né? Se tem duas opções, a gente fica mais indeciso. E é por isso que muitas lojas adicionam uma terceira opção parecida com aquela que eles querem vender mais, mas um pouco piorada. E daí aquela que eles querem vender mais fica muito perfeita. Então, cuidado com as comparações e cuidado com a resposta rápida da tua mente. E aqui eu preciso falar de um outro livro que tem vídeo sobre ele também, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nesse livro ele fala que a gente tem dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é o rápido, automático, que está sempre funcionando e que cai muito nesses comparativos, nessas manipulações. E o sistema 2, que é mais racional, só que ele tem um gasto de energia para funcionar. Se a gente fizer essa comparação rápida, a gente vai sendo manipulado por esse chamariz e vai acabar escolhendo mais daquele produto que era o que eles queriam vender. E é por isso que a gente tem que abrir um espaço e colocar o sistema 2 para funcionar, para conseguir realmente analisar se é aquilo que a gente quer. Ou se a opção mais simples já nos atende e a gente nem precisa ir para aquela outra. Então, um antídoto para essas comparações é exatamente tu tirar um tempo, criar um espaço para poder realmente analisar. Mesmo que gaste um pouquinho de energia, para conseguir decidir qual é o melhor para ti. 2. Ancoragem. A gente não olha para um preço e decide se ele é caro ou barato do nada. A gente sempre precisa comparar com outro número, com outro valor. Se tu vê um relógio de R$ 5.000 antes de ver um de 1.000, esse de 1.000 já não fica mais tão caro. Mas se o primeiro que tu vê é esse de 1.000, ele vai ficar mais caro. Eu senti muito isso quando eu fui comprar um celular alguns anos atrás. Eu vi qual era o modelo que eu precisava, o que eu precisava, escolhi tudo certinho, achei caro, mas ok, era aquele que eu queria. Mas daí eu comecei a ver as outras opções. Ah, por mais R$ 300 eu tenho mais isso, por mais R$ 400 eu tenho mais isso. Se eu colocar mais 450, eu vou para o próximo modelo e daí fica melhor por isso e aquilo. E assim eu fui subindo o preço. Eu ancorava num preço e por mais 400 eu ganho tal coisa. Eu ancorava nesse preço, por mais 200 eu ganho essa coisa. Então eu fui ancorando e subindo o degrau. Quando eu vi, eu já estava em mais de R$ 5.000 e já nem estava mais achando tão caro. Aí eu parei, analisei, percebi que R$ 5.000 era muito dinheiro para um celular, que eu não precisava de tudo isso.
e conseguir voltar atrás e ver qual que eu realmente precisava, qual era o melhor custo-benefício para mim. Mas isso da ancoragem é tão maluco que a gente pode usar um número que não tem nada a ver como âncora, sabia? O Daniel fez um estudo onde várias pessoas vieram para responder uma folha, para colocar preço em alguns itens numa folha, quanto que eles pagariam por aqueles itens. Mas antes das pessoas começarem a responder, ele pediu que as pessoas colocassem os 2 últimos números da Previdência Social no topo da folha. Um número que não tinha nada a ver com a história, né? Mas olha que loucura! Quem tinha esse número da Previdência Social mais alto, colocou que pagaria valores mais altos pelos itens. E quem tinha esse número mais baixo, colocou valores mais baixos. O número anotado da Previdência Social, que tinha zero a ver com o valor das coisas, fez uma ancoragem para as pessoas dizerem se pagariam mais caro ou mais barato nos itens. Esse é o efeito da ancoragem. Nosso cérebro se prende a um número, mesmo que ele não tenha nada a ver com o assunto, para conseguir decidir quanto que pagaria por aquilo, se aquilo é caro ou barato para a gente. Então, muito cuidado com isso de achar uma coisa cara ou barata. A gente é muito manipulado pela forma como isso se apresenta. Tipo a Black Friday, a gente já sabe que tem muita loja que coloca os itens pelo dobro do preço só para dar 50% de desconto, né? É o tal do metade do dobro. E mesmo assim, as pessoas compram um monte. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus mentorados, que é para entender se é caro ou barato para eles. O exercício é assim: calcula aí o valor da tua hora de trabalho. Descobre quanto que tu ganha por hora. E agora tu vai usar esse número de referência sempre que tu for comprar uma coisa mais cara, por exemplo. Aí tu vai pegar o valor daquela coisa e vai converter em quantas horas tu precisa trabalhar para comprar aquilo. É assim que tu descobre se algo é caro ou barato para ti. Porque senão, a forma como aquilo é apresentado, tu pode achar um negócio super caro, barato, e comprar e depois ficar complicado de pagar. Então descobre quanto que tu precisa trabalhar para conseguir comprar aquilo, para decidir se aquilo é caro ou barato para ti. 3. O poder do grátis. Se eu te oferecer um bombom por R$ 1, tu compraria? Depende, né? Depende do bombom, depende da qualidade, depende de várias coisas. E se eu te disser que esse bombom tá de graça? Provavelmente tu vai pegar um, né? Mas por quê? Será que o grátis sempre é um bom negócio? O Daniel descobriu que a gente tem um desejo irracional por coisas de graça. Se alguma coisa tem custo zero, a gente não analisa muito se a gente quer, se a gente precisa, se a gente simplesmente não tem perda nenhuma, né? Então a gente vai lá e pega. Mas qual é o problema? O problema é que isso é usado para nos manipular, para nos fazer comprar outras coisas, para nos fazer gastar mais dinheiro. Frete grátis, cashback, cupom, brinde, combo, milhas de cartão. Quantas vezes tu comprou bem mais do que tu pretendia só para conseguir fechar o valor e ter frete grátis? Muitas vezes tu encheu o carrinho com coisas que tu nem precisava, que saíram muito mais caras que se tu tivesse simplesmente pago por aquele frete. Cashback, cupom são estratégias muito boas das lojas que fazem com que a gente gaste mais para conseguir aproveitar aquilo. Porque o cashback, o cupom, nunca é assim: eu tenho R$ 50 de cashback, então eu vou comprar aquela coisa de 50 e pronto, vou para casa. Não, né? Eles sempre fazem tu gastar mais dinheiro para conseguir aplicar aquele cupom ou aquele cashback. E é assim que a gente gasta muito mais dinheiro do que pretendia. Às vezes gasta numa coisa que não compraria só para poder aproveitar aquele benefício grátis. E isso vale também para o brinde grátis. Tu compra tal coisa e ganha tal coisa. Tá, mas se eu não ganhasse isso, eu compraria aquela coisa? Por exemplo, fim de ano no shopping, que eles gostam muito de dar panetone, né? Quantas pessoas gastam além do que pretendiam só para chegar naquele valor para conseguir trocar por um panetone meia boca? E se tu pegasse aquele valor e comprasse um panetone que realmente valesse as calorias? E por último, mas não menos importante, os programas de milha, de pontuação do cartão criam uma relação muito boa na nossa mente. Muito boa para quem vende, né? A gente relaciona gastar mais com ganhar mais. Quanto mais eu gasto no cartão, mais benefícios eu tenho, mais eu posso viajar, mais eu posso comprar as coisas lá que o programa me permite. Mas será que se eu não tivesse esse programa de pontuação, eu compraria tudo isso? Será que eu estou gastando dinheiro só para ter algum benefício grátis? Como é que a gente evita isso? Entendendo que a gente tem sim uma tara pelo grátis, mas criando um espaço para conseguir analisar, tá? Mas se isso aqui não fosse de graça, eu pegaria? Eu compraria tal coisa para poder ganhar isso? Eu realmente preciso disso? E me conta, qual foi a coisa mais inútil que tu pegou porque era de graça ou que tu comprou para poder ter um brinde de graça? Me conta nos comentários. 4. O preço da emoção, procrastinação e descontrole. A gente subestima como as nossas emoções podem assumir o controle dos nossos comportamentos. E aqui vale qualquer emoção forte: raiva, tristeza, fome, excitação, empolgação. Quando a gente está calmo, num estado frio, a gente jura que decidiria de tal e tal forma. Mas quando as emoções estão mais à tona, que é o estado quente, a gente pode decidir de formas completamente diferentes. Quem é que nunca comprou um negócio na empolgação e no outro dia ficou olhando para aquilo e pensando: o
que eu fiz? Por que eu comprei isso? Mas por que isso acontece? Porque as emoções turbinam o nosso desejo e fazem a gente ignorar as consequências. No calor da emoção, o nosso cérebro minimiza as perdas e os riscos e exagera os benefícios. Então, muito cuidado com liquidações, promoções, tudo aquilo que dá aquela sensação de que é oportunidade única. Cuidado com compras depois de um dia muito ruim ou um dia muito bom. Cuidado com compras em grupo também. Junto com essa questão das emoções fortes, tem a questão também da procrastinação e da nossa falta de autocontrole. A gente quer fazer alguma coisa, a gente entende que aquilo seria bom pra gente, a gente se compromete e não consegue fazer. Isso acontece porque a gente decide num estado frio, quando tudo tá bem, quando a gente tem um otimismo frente ao futuro. Aí a gente decide que a gente vai poupar dinheiro, que a gente vai entrar na academia, que a gente vai fazer dieta, que vai fazer tudo certinho a partir de agora. Mas daí a vida acontece, as emoções vêm à tona e o estado quente acontece. E daí a gente acaba procrastinando, deixando para depois, optando por fazer coisas mais prazerosas hoje e deixar para fazer essas coisas lá no futuro. Entendendo que a gente é assim, a gente precisa criar mecanismos para conseguir nos defender dessas nossas emoções, da procrastinação e da nossa falta de autocontrole. Sobre comprar por causa das emoções, a gente pode colocar uma regra bem interessante que é: compras acima de R$ 100 eu preciso esperar pelo menos um dia, 24 horas, para poder comprar. Isso cria esse espaço que faz a gente questionar, tá, mas eu quero comprar isso mesmo? E daí, se 24 horas depois tu continuar querendo, aí tu pode analisar se tu vai comprar ou não. Sobre poupar dinheiro, a melhor versão é criar um investimento automático, algo que vá na tua conta lá e pegue todo dia que tu recebe teu salário, pega tantos reais, investe para ti e daí tu vai viver o teu mês. Porque daí tu já garante que isso está sendo feito e não tem que fazer essa ação que muitas vezes a gente vai procrastinar. E se tu tá querendo fazer uma coisa e não tá conseguindo, um compromisso com outras pessoas tende a ajudar. Porque a gente falha mais com a palavra quando é só com a gente, mas quando tem outras pessoas envolvidas, a gente fica com vergonha de falhar, né? E a gente acaba fazendo. Isso é bom também para academia, para dieta. E tu pode associar essas coisas ruins de fazer com alguma recompensa, com algo que tu curte, como se fosse uma premiação por ter feito o que precisava. Ele até conta aqui no livro que ele tinha que tomar uma medicação que dava uns efeitos colaterais muito horrorosos. E daí ele associou isso com ver filme, porque ver filme era uma coisa que ele gostava muito, mas ele só poderia colocar o filme depois de tomar medicação. E cuidado com os compromissos de longo prazo feitos num estado frio. Tu te compromete com um plano anual da academia, tu faz uma assinatura anual, faz coisas que é para muito longo prazo e depois tu não cancela, porque tu já te comprometeu com aquilo e porque tu procrastina resolver aquilo. Então cria mecanismos para cada, no máximo 3 meses, dar uma olhada em todas as assinaturas e cancelar aquilo que já não faça mais sentido. Esse livro aqui é fantástico, tem outros ensinamentos muito legais, mas esse vídeo já está muito longo, então eu vou parar por aqui. A gente toma decisões financeiras que muitas vezes não estão de acordo com os nossos planos, porque o nosso cérebro tem alguns vieses inconscientes. O problema é que a gente pode não saber disso, mas o marketing sabe. E eles estão usando isso para te fazer comprar aquilo que tu não precisa. Quantas vezes tu compra uma coisa e depois arrepende? Será que essa decisão de compra foi feita por ti ou por algum mecanismo que estava ali? Sempre cuida para criar um espaço para a tua decisão, para conseguir pensar direito. Dá uma volta, diz que tu já volta, fecha o carrinho, vai tomar uma água. Faz alguma coisa para te distanciar disso, para sair do calor da emoção e para conseguir pensar direito, para conseguir colocar o sistema 2 para trabalhar e decidir melhor. Eu falei aqui do sistema 2, então soma o previsivelmente irracional com o rápido e devagar, duas formas de pensar, que tu vai conseguir entender melhor o funcionamento do teu cérebro e o que fazer para evitar cair nas armadilhas dos outros. É assim que tu vai conseguir tomar decisões melhores com o teu dinheiro. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Que calor! Será que tu usa o dinheiro como tu quer? Esqueci. Já no começo do livro, previsivelmente, esqueci a palavra. Gastos impulsivos, impossíveis não.